É com você. De volta, Tony, aqui continuam os depoimentos que estão sendo feitos pela polícia, a polícia que também trabalha na investigação deste caso em outro estado. 2 delegados estão no estado do Ceará para verificar todas as possibilidades de que Fernanda Lages teria uma viagem marcada para a Europa. Até agora, essa possibilidade não foi confirmada. Ela realmente esteve no Ceará por apenas um dia, mas voltou rapidamente, o que não teria absolutamente nada a ver com a sua morte, pelo menos até aqui, pelas investigações que a polícia já fez até o presente momento. Vamos acompanhar mais um trecho da entrevista do delegado Paulo Nogueira. Mas, se você me perguntar, há algo de concreto? O que há é aquilo que já foi passado. É uma jovem que nós, inclusive, preservamos dentro daquilo que pudemos preservar. Ela esteve aqui. Havia essa preocupação de familiares, até por ser menor, e nós tivemos esse devido cuidado. Enquanto ela esteve aqui a primeira vez, até que ela esteve aqui a segunda vez, ninguém tomou conhecimento da visita dela aqui. Então, essa visita ela só se tornou pública já no segundo momento em que ela esteve aqui. E eu, do primeiro depoimento para o segundo, não há praticamente diferença daquilo que eu presenciei. Talvez uma palavra, um termo diferente, mas basicamente a versão é a mesma, ela não mudou absolutamente nada daquilo que foi dito do primeiro depoimento. Nem ela, nem a outra, que depois tomamos conhecimento que seria sobrinha do Carbureto. A versão é a mesma, talvez com um contexto de uma palavra sendo colocada de uma forma diferente. O que há de concreto? O que há de concreto é essa versão apresentada por essa moça, que ela não mudou, ela manteve a mesma versão, em que ela diz que em determinado dia de julho, do mês de julho, Fernanda, ao acordar, comentou: hoje vou sair com meu engenheiro. Fernanda vai, ela brincaram entre si: você está falando meu engenheiro? Eu disse: minha filha, acho que estou podendo, eu tenho tal. À tarde, ao retornar, eu estou falando isso porque isso já se tornou público. Eu quero até pedir desculpas aqui às pessoas que me pediram sigilo na época, mas como a coisa se tornou pública, é preciso que a gente esclareça. Inclusive a mãe dela acompanhou, o advogado da família esteve presente, familiares da Fernanda estiveram presentes no primeiro depoimento e nada foi vazado. Então, o que é de concreto contra o Givago? Essa informação. À tarde, Fernanda retorna do trabalho e se arruma, se produz, segundo a menina observando, e ao sair, diz: fulana, venha que eu vou te apresentar o meu gatinho. Ela disse: eu não vou porque eu estou desarrumada. Não, mas desça. E convence a menina a descer. A menina não chegou a transpor a grade que tem do prédio para a rua. Ao descer, a Fernanda chama a pessoa se referindo um nome que a jovem não se lembra, diz: fulano, aqui é fulana, prima de fulano, minha irmãzinha falsa. Diz que a pessoa puxou o carro um pouco mais para diante, no sentido de chegar mais perto dela, olhou, deu um sorriso e acenou. Apesar de ter acenado, ela afirma que sentiu que a pessoa, segundo o sentimento dela, que a pessoa não gostou de ter sido apresentada pela Fernanda. Esse é o fato. Passado um tempo, veio Fernanda, aconteceu essa tragédia, começou-se a se falar em engenheiros, o engenheiro 1, depois o engenheiro 2, quando determinado dia ela já tinha comentado: mãe, eu me lembro que a Fernanda dizia que tinha um engenheiro, e contou essa história para a mãe. A mãe um dia chegou com um jornal e tinha uma foto do Givago, e a menina diz que, na hora, mãe, é ele. Minha filha, você tem certeza? E tal. Até comentou: você é míope, e você está sem óculos e tal. Como é que você tem certeza? Não, mas achei parecido, o braço é gordo, o cabelo é parecido. Tá, depois ela foi. Então, essa é a história. Essa história chegou ao conhecimento de outros familiares e de familiares da Fernanda. O que há de concreto, então, contra o Givago é isso. O que é que tem mais contra o Givago? Chegou, na quinta-feira passada,
mais uma informação. Mas de tão inverossímil, de tão absurda, mas pelo fato de ter vindo, trazido para os policiais, eu me senti na obrigação de pegar o depoimento. Mas totalmente absurda. Só para vocês terem uma ideia, a pessoa é um jovem, chegou na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Enquanto registrava o boletim, um policial estava passando a matéria, um policial disse: rapaz, você não conhece esse rapaz, não? E ele disse: eu conheço. O policial, a princípio, tal, né? Alguém ficou sabendo, no outro dia de manhã foi lá buscar esse rapaz, como tinha o endereço dele lá no boletim de ocorrência, e traz aqui para Cico. Já chegou tarde, já chegou por volta das 11 da manhã. Quando o rapaz me chega, a conversa já desde o início eu achei totalmente inverossímil e absurda. E quando foi colocado para reconhecer, colocamos 8 fotografias, dentre elas tinha 2 delas que tinha Givago, uma com Givago, a esposa, com a namorada, uma com Givago sozinho, uma com Fernanda sozinho, uma com Fernanda e uma colega e mais 2 rapazes, e assim sucessivamente. Na hora de apontar, ele não sabia quem era Givago. Mas ele apontou Givago como uma pessoa e apontou a Carol e apontou a Fernanda como outra pessoa. Ainda assim, tivemos a preocupação de pegar o depoimento dele. Que de tão absurdo, mas eu vou contar em rápidas palavras. Ele trabalha em um setor de um determinado motel, desses de periferia, quando, segundo ele, 3 meses atrás, o rapaz da recepção pediu para que ele o auxiliasse e ficasse no lugar, porque ele tinha que fazer alguma atividade fora do trabalho. E ele, essa única na porta, por volta das 11, 12 horas, chega um casal, uma moto Bros de cor vermelha, sem placa, e o casal estava, segundo o da frente, estava de capacete com viseira, capacete samarino. Disse que, apesar de estar com capacete, quando ele viu na televisão, reconheceu aquele rapaz como se fosse o Givago. Então, o que tem aqui hoje é esse segundo momento. Tem que ter visto o Givago e a Fernanda adentrar em um motel que não é desses motéis tão famosos, com uma moto Bros, de cor vermelha, sem placa. E ficaram na suíte. A princípio ele disse 21, depois ele disse que era suíte 22. Ele não sabe a hora que saiu, mas colocado para reconhecer Givago e reconhecer a Fernanda, ele não foi capaz de fazê-lo. Tem então o delegado Paulo Nogueira explicando de que maneira o engenheiro Givago Castro foi citado nas investigações. E o delegado afirma: Givago Castro não está na lista dos principais suspeitos da polícia, pelo menos até o momento. Portanto, Givago Castro não seria aí um dos suspeitos, segundo as investigações feitas até agora pela Comissão de Combate ao Crime Organizado. Givago Castro, que contratou, a família de Givago Castro contratou o advogado Antônio Carlos Castro, o Cacai, um advogado renomado em Brasília, que hoje pela manhã concedeu entrevista exclusiva ao Notícia da Manhã, também dizendo que Givago Castro não teria nada a ver com esse caso, o caso que envolve Fernanda Lades. Quem vai dizer isso, quem são os suspeitos e quem é o responsável, são as investigações policiais que seguem aqui na Cico e que têm aproximadamente mais 20 dias para serem concluídas. Tony Trindade.